Tornar-se arquiteto é o sonho de muita gente. Agora, imagine ser um dos melhores arquitetos do mundo. Quer saber por que esses grandes arquitetos se destacam? Assista ao vídeo até o fim. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao Civil Mentors. Hoje vamos ver os 10 melhores arquitetos do mundo. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no Civil Mentors e ativar as notificações para nunca perder nenhuma atualização. Dito isso, vamos direto ao nosso assunto sem mais delongas. Em primeiro lugar, Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright foi um arquiteto e designer americano considerado por alguns críticos o maior de todos os tempos. Ao enxergar espaços internos e externos como um só, ele se destacou à frente de seu tempo nas formas das construções e nos processos construtivos. Sua origem humilde nos Estados Unidos o inspirou a estudar arquitetura com Louis Sullivan, outra figura lendária na área. Wright ainda é famoso hoje por suas construções no estilo pradaria e inspiração orgânica. Mesmo após mais de 150 anos, suas formas orgânicas que se integram à natureza e detalhes criativos ainda são reconhecidos como grandes princípios de arquitetura e design. Número 2. Renzo Piano. Em 2008, a revista Time nomeou o arquiteto italiano como uma das pessoas mais importantes do mundo. A obra do arquiteto italiano Renzo Piano, vencedor do Prêmio Pritzker, teve um impacto significativo no desenvolvimento de uma arquitetura contemporânea distintiva. A construção do Shard, o arranha-céu mais alto da Europa em Londres, foi polêmica, mas muitos veem nele um caminho para o século XXI. Ainda adolescente, ele aprendeu com o lendário arquiteto Louis Kahn e, como resultado, desenvolveu uma reputação por usar materiais incomuns e atenção aos detalhes. Número 3. Frank Gehry. Ninguém encontra erro nos projetos de Gehry, que estão entre os fenômenos arquitetônicos mais singulares e inventivos da história recente. Turistas do mundo todo visitam suas estruturas para admirar as maravilhas arquitetônicas produzidas, tornando seus projetos pós-modernos imediatamente reconhecíveis. A Vanity Fair o chamou de arquiteto mais influente da geração, e seu trabalho definiu o padrão da arquitetura moderna. Destaca-se por criar espaços que transformam formas e superfícies, uma de suas maiores realizações. E todos nós admiramos seu uso inovador de materiais que parecem desafiar toda a lógica em termos de como interagem uns com os outros. Número 4. Philip Johnson. Philip Johnson foi um formador de opinião que ajudou a definir tendências arquitetônicas desde 1935. Como chefe de arquitetura do MoMA, teve grande influência na profissão e também se destacou como designer. No entanto, é justo argumentar que ele foi mais um aprimorador das ideias de outras pessoas do que um inventor. Mesmo assim, seu trabalho se tornou lendário em alguns casos, sendo o mais notável a casa que ele construiu para si mesmo em 1949. Ao construir a casa com paredes transparentes e jardins bem cuidados, Johnson fez da casa de vidro um espaço que desfoca as fronteiras entre interior e exterior, público e privado. O uso extensivo de vidro plano nesse edifício influenciou muitos arquitetos de projetos de arranha-céus de luxo atuais. O edifício Chippendale ATT, agora de propriedade privada, nomeado por sua coroamento em frontão interrompido, que lembra o topo de uma famosa cômoda alta do século XVIII, é outro exemplo do pós-modernismo de Johnson. Número 5. Tom Wright. É possível ser reconhecido entre os melhores arquitetos contemporâneos, mesmo tendo apenas uma obra? Tudo bem se essa estrutura for o hotel mais famoso de Dubai. Tom Wright, um arquiteto britânico, foi responsável pelo projeto do hotel Burj Al Arab, em Dubai. É famoso por suas instalações luxuosas e é uma das estruturas mais reconhecidas da arquitetura contemporânea. Tom Wright, famoso por projetar o átrio, heliponto e quadra de tênis mais altos do mundo no topo de um edifício, merece ser reconhecido entre os grandes arquitetos contemporâneos. Número 6. Antônio Gaudí. Mesmo tendo passado a maior parte de sua carreira trabalhando em sua cidade natal,
Barcelona, Antônio Gaudí é mais lembrado pela Sagrada Família, a catedral de 1883 que ele projetou e que ainda está em construção até hoje. Influências barrocas, góticas, mouriscas e vitorianas abundam em seu trabalho, que frequentemente apresenta belos mosaicos e linhas curvas como inspiração. Isso é visível nas colunas em forma de árvore que sustentam o vasto interior da catedral e na fachada curva da famosa torre residencial Casa Milà. Inspirado pela montanha de vários picos perto de Barcelona, Montserrat, o trabalho de Gaudí impactaria duradouramente gerações seguintes de modernistas. Número 7. Zaha Hadid. Zaha Hadid foi a primeira mulher arquiteta a ganhar o Prêmio Pritzker de Arquitetura. Como arquiteta nascida no Iraque, Hadid conquistou o título de Prêmio Nobel da Paz em Arquitetura. As formas futuristas, únicas, ousadas e estéticas de Zaha Hadid são bem conhecidas. Apesar de muitos de seus projetos não terem se concretizado, ela foi considerada a 69ª mulher mais poderosa do mundo pela Forbes em 2008. Ficamos nos perguntando como ela conseguiu isso quando vemos seus projetos impressionantes. O MAXXI, que é o Museu Nacional de Arte Contemporânea de Zaha Hadid, o salto de esqui Burj Aziz em Innsbruck, o Centro de Ciências Faeno e a Casa de Ópera em Zhengzhou. São só alguns dos projetos mais aclamados dela. Número 8. Ludwig Mies van der Rohe. O arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, alemão-americano, é amplamente visto como um dos fundadores da arquitetura modernista. Ele representou o início de uma nova era no design modernista, que era limpo, simples e descomplicado. Nas partes internas dos projetos, feitos com materiais modernos, ele usava vidro plano e aço industrial para defini-las. Seus projetos notáveis incluem o Pavilhão de Barcelona, a Casa Farnsworth, a Nova Galeria Nacional, o Westmount Square e o Toronto Dominion Center, para citar alguns. Número 9. Eero Saarinen. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sedes comerciais e escritórios governamentais no mundo adotaram o estilo internacional, de linhas retas, inspirado na Bauhaus. Nesse contexto, os projetos de Eero Saarinen nos anos 1950 corrigiram a uniformidade corporativa dos ideais modernistas de simplicidade. Para o terminal JFK de 1962 da TWA Airlines, Saarinen usou linhas curvas para criar uma sensação de elevação, que ele comparou à caixa uniforme adotada pelo estilo internacional. Além do icônico topo em formato de asa de gaivota e do interior emocionante do edifício, outra marca registrada de Saarinen pode ser vista em outras obras, como o monumental Gateway Arch, em St. Louis, Missouri, concluído em 1947. Número 10. Iem Pei. Iem Pei foi um arquiteto e designer chinês. Ainda jovem, mudou-se para os Estados Unidos para estudar design e tornou-se um dos arquitetos mais celebrados do século XX. A obra de Iem Pei, mais de 80 anos após sua morte, pode ser vista em museus e galerias em todo o mundo. Ele se destaca pelo uso criativo de formas geométricas e influências chinesas em seus projetos. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, NCAR, no Colorado, combina as formas geométricas características de Pei com uma sensação de integração aos elementos naturais do entorno. O trabalho de Pei pode ser visto em alguns dos edifícios governamentais mais conhecidos do mundo, assim como em monumentos de renome internacional. Isso é tudo por hoje. Obrigado por assistirem. Deixem um like e compartilhem com os amigos. Além disso, nos avisem nos comentários se esquecemos de mencionar alguma coisa. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!